Se tem algo que as pessoas fazem na internet é julgar os outros. Você nem precisa ficar muito tempo online pra perceber isso. Você entra no TikTok e se depara com um vídeo de Minecraft de duas pessoas conversando. Daí, você na inocência abre os comentários e se depara com comentários xingando até a quinta geração da pessoa por ela aparentemente ter a voz forçada. Ou sei lá, você entra no Twitter pra distrair e se dá com um meme. E quando você vê quem respondeu, as pessoas estão massacrando quem postou por simplesmente não concordarem. Parece até piada, mas isso não ironicamente aconteceu e é um dos motivos pra eu estar fazendo esse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o episódio As Estrelas de Incrível Mundo de Gumball, e que fala sobre esse conceito de eu discordo de você, então eu vou acabar com a sua vida. O episódio se inicia com o Ricardo indo cortar cabelo e meu Deus, quanto cabelo. O Larry, ele puxa tudo isso de cabelo e o Ricardo aparece debaixo dessa montanha cabeluda. O Ricardo fala pro Larry que quer cortar o cabelo, mas ele é careca. Só se for pra cortar os bigodes que ele tem na cara, não é possível. Nisso, o Larry fala o óbvio pra ele e aí o mundo desaba pro Ricardo. O Larry, na tentativa de consolar ele acaba cortando literalmente um fio de cabelo do Ricardo, porque era a única coisa que tinha na cabeça dele. O resultado disso é que o Ricardo odeia o corte novo e sai chorando do cabeleireiro. Quem nunca, né? Quando ele chega em casa, ele fica 3 dias reclamando do corte. E o Darwin chega até a perguntar: por que você não disse na hora do corte que não tava contente? Lúcido, eu acho. Mas o Gumball tem outro ponto de vista. Por que você não dá uma má avaliação pro Larry na internet e acaba com a vida dele? Cada pessoa vê o mundo a partir do seu ângulo. É como se cada um de nós usássemos um óculos com lentes específicas para todas as relações, inclusive quando olhamos para nós mesmos. Do meu ponto de vista, cada percepção é sempre uma interpretação. E mesmo que eu me esforce ao máximo para compartilhar ela, sempre será a partir da minha narrativa de como eu vejo o mundo. O outro, ele nunca vai ter acesso às minhas próprias lentes. Na melhor das hipóteses, ele pode tentar imaginar como seria, mas essa imaginação, ela vai ser limitada pelo repertório das lentes dele. Nesse mundo complexo de lentes individuais, nada é óbvio, e não existe um senso comum. Na nossa tentativa de aliviar a ansiedade que isso provoca, a gente recorre ao julgamento como se fosse um corrimão, oferecendo segurança e conforto em um mundo onde isso não é garantido. Em outras palavras, é como se julgar os outros garantisse um conforto de que eu tô no caminho certo. Essa necessidade de julgar pode ser uma maneira de lidar com a insegurança e a incerteza, talvez. Em um mundo onde muitas coisas são ambíguas e bem subjetivas, encontrar falhas nos outros pode nos dar uma ilusão de clareza e controle. Ao destacar os erros ou defeitos dos outros, a gente afirma pra nós mesmos que estamos fazendo a coisa de maneira certa. A chave de uma boa avaliação online é descontar toda a frustração da sua vida em alguém que não merece nem um pouco. Com isso, não dá outra. O Gumball arregaça o Larry com todos os xingamentos imagináveis possíveis. Mas em menos de alguns minutos, o Larry liga pra casa deles, porque aparentemente o Ricardo assinou o tweet. O Larry, na verdade, ele ligou não pra brigar pela crítica, mas sim pra dar a perspectiva dele sobre a crítica, ou se preferir, pra mostrar como ele enxerga o mundo com as próprias lentes. Ele chega com um discurso de o cliente sempre tem razão, mas eu me questiono, até onde isso vai? O Gumball fala pro Darwin pra eles começarem a se aproveitar dessa filosofia do Larry pra começar a ganhar tudo de graça, porque o Larry trabalha em todo canto da cidade, e não dá outra de novo. Eles fazem um terror psicológico na mente do Larry no restaurante, no zoológico, passa até um pouco do limite, o que é isso? E até mesmo no cinema. Daí, você se pergunta: mas como ele tá fazendo isso? E esse é o ponto do episódio. O Gumball ameaça em todos os lugares a dar uma avaliação baixa pro lugar onde o Larry trabalha, o que, consequentemente, faz o Larry tremer de medo. Nisso, ele dá comida de graças pra eles, cria um filme só pra eles e também cria uma nova espécie de animal. Os caras tão insanos. Quando eles saem do cinema, o Tobias passa atacando água neles e o Gumball, por reflexo, diz que vai dar uma má avaliação pra ele. Mas, pera, não tem como avaliar uma pessoa. Ou será que tem? Eles vão até o coitado do Larry de novo e fazem ele fazer um site pra começar a avaliar as pessoas. Nisso, uma febre começa na cidade de Elmore. Todo mundo começa a avaliar todo mundo. E isso me faz pensar, nesse cenário onde as pessoas se avaliam na vida real, como se estivessem analisando um site na internet, as pessoas começariam a fazer cada ação minuciosamente calculada, morrendo de medo do que as pessoas podem pensar dela. Mas espera,
Isso já acontece! Na aparência física, por exemplo, as pessoas escolhem suas roupas com extremo cuidado, buscando se encaixar com as expectativas sociais para evitar críticas sobre o seu estilo ou aparência. A maquiagem e a higiene pessoal também são influenciadas por esse desejo de proteger uma imagem que será bem recebida pelos outros, evitando parecer desleixado ou inadequado. No comportamento social, as escolhas de palavras durante conversas, elas são cuidadosamente pensadas para evitar ofensas ou mal-entendidos. Nas redes sociais, cada postagem, comentário e foto é cuidadosamente selecionada. As pessoas, elas analisam como cada publicação vai ser recebida pelos amigos ou familiares. Elas temem a crítica ou a falta de aprovação. Até mesmo decisões maiores, como escolhas de carreira, relacionamentos e até hobbies, também são influenciados pelo medo do julgamento. As pessoas podem evitar seguir suas verdadeiras paixões por medo de serem vistas como inadequadas ou estranhas, optando por caminhos considerados mais seguros e socialmente aceitos. Esse constante estado de alerta, ele gera altos níveis de ansiedade e de estresse. A preocupação contínua com a percepção alheia, ela impede o relaxamento e a autenticidade, resultando em uma vida que não reflete os verdadeiros desejos e valores das pessoas. Isso pode levar a sentimentos de vazio e insatisfação profunda. Lembra quando eu falei sobre cada um ver o mundo com a sua própria lente e julgar as pessoas na tentativa de se aprovar como uma pessoa certa? Esse exemplo é mais comum do que podemos imaginar. Como, por exemplo, nas redes sociais. Uma pessoa, ela pode ver postagens de alguém compartilhando detalhes sobre a vida pessoal de forma que ela considera excessiva ou inadequada. Aí, ela vai lá e julga aquela pessoa, pensando, nossa, ela expõe demais a vida dela, eu nunca faria isso. A pessoa que tá julgando, ela sente um alívio e uma reafirmação de que o seu próprio comportamento, sendo mais reservado nas redes sociais, é o correto. Esse julgamento, ele proporciona uma sensação de conforto em sua própria abordagem às mídias sociais. Agora, tendo em vista que isso já acontece em um mundo onde não temos estrelas na cabeça com a nossa avaliação, imagina se tivéssemos. E voltando pro episódio, o Gumball, ele começa a avaliar todo mundo. E o resto das pessoas também começam a se avaliar. Acho que o avaliador acabou de virar o avaliado. Eles fazem as pessoas ficar sem atendimento médico, sem emprego, sem casa, eles avaliam até o sol. Daí, eles encontram o Ricardo e eles chegam na conclusão que se eles não fizerem nada, eles vão ficar sem avaliação e a vida deles não acaba. Mas se eles realmente quiserem parar com as avaliações, eles precisam derrubar o site. Mas como eles fariam isso? Nisso, o Larry chega. E como ele é a única pessoa com uma avaliação alta, apenas ele pode derrubar o site, avaliando o site com 1 estrela. Irônico. O Larry quer só uma coisa pra poder fazer isso. O Ricardo assumir que é careca. Credo, foi muito lindo. Mas o Ricardo não dá o braço a torcer. Ele se recusa até o fim. Então, o Larry fala que vai avaliar o site com 5 estrelas. E com isso, o site ele vai bombar. Nisso, no meio dessa cena toda dramática, a luz do sol bate na careca do Ricardo e reflete no olho do Larry, que consequentemente faz com que ele erre o botão e o site caia. E, bem, devemos nos julgar antes de julgar os outros. Também parar de se importar com o que os outros estão falando. Quando se pensa na perspectiva de cada um sobre o mundo como uma lente própria, fica muito mais fácil de entender que nem todo mundo tem a lente tão limpa e clara quanto você julga tá a sua. Às vezes também, a gente deve agir como um Ricardo da vida e ficar careca. Devemos ligar menos para o que os outros vão pensar da gente. Quando paramos de nos preocupar com as opiniões alheias, a nossa autoconfiança cresce. Passamos a confiar mais em nosso próprio julgamento e nas nossas decisões, sem depender da validação externa. Isso permite a gente a tomar decisões mais alinhadas com nossos verdadeiros interesses e valores. Deixar de ligar porque as pessoas estão falando de nós é um passo vital para viver uma vida plena e autêntica. Imagina que naquela situação hipotética das redes sociais, você é a pessoa na qual se sente bem postando muitas fotos. Você não precisa que alguém vá até você e te avise o que ela pensa sobre você postar muita foto. E muito menos que ela dê a opinião dela sobre a sua vida. Até porque ela só tá vendo o mundo da perspectiva dela. Como eu gosto de pensar, você não precisa avisar uma pessoa algo sobre ela, como, olha, os seus dentes são separados. Cara, jura, eu não teria notado se não fosse por você. Toda observação que você possa fazer sobre uma pessoa, ela já notou. Eu tenho certeza disso. E quando essas inseguranças, elas são ressaltadas, é bom tentarmos simplesmente não ligar. Eu admito. E bem, eu espero que eu tenha conseguido te entreter até aqui e que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha gostado, julga ele dando um like e se inscrevendo, ou até compartilhando, comentando, enfim.
Fica bem e até uma próxima.